Era uma noite comum, e eu estava em casa, esperando por um pedido que fiz para o jantar. O relógio marcou meia-noite, e enquanto o céu escurecia, eu não podia deixar de me sentir um pouco ansioso. Eu sempre fui cauteloso ao pedir comida tarde da noite, mas a fome venceu a hesitação. O restaurante prometia entregas rápidas, e o meu estômago não ia esperar mais. Depois de alguns cliques, o pedido estava feito. Eu mal conseguia conter a expectativa pelo que estava por vir. Enquanto aguardava, o som do vento uivando do lado de fora me fez sentir um calafrio. O silêncio da noite parecia pesado, como se algo estivesse à espreita. Tentei afastar esses pensamentos sombrios, concentrando-me nas distrações da tela do meu celular. Cerca de 30 minutos depois, recebi uma mensagem de "Estamos a caminho". Um alívio instantâneo me envolveu, mas foi rapidamente ofuscado por uma sensação estranha. Por que o entregador estava demorando tanto? Olhei pela janela e notei que a rua estava deserta, apenas a luz fraca dos postes iluminava o caminho. O tempo parecia estagnar. Então, ouvi um leve toque na porta. Meu coração disparou. Finalmente, pensei, mas uma sensação de inquietude cresceu dentro de mim. Abri a porta com cautela, e lá estava o entregador. Mas algo não estava certo. Ele estava coberto por uma capa escura, e seu rosto estava escondido na sombra. Apenas um par de olhos brilhantes refletia a luz da porta. "Seu pedido", ele disse, sua voz soando baixa e arrastada. Eu peguei a caixa de entrega, mas ao olhar mais de perto, percebi que estava manchada, como se algo líquido tivesse escorrido. A sensação de desconforto aumentou, mas a fome ainda me levou a perguntar: "Você está bem?" Ele não respondeu. Em vez disso, olhou para trás, como se estivesse esperando algo. "Você não deveria estar aqui." "Não é seguro", ele murmurou, mas antes que eu pudesse entender, ele se virou e desapareceu na escuridão. Fechei a porta rapidamente, sentindo uma onda de medo tomar conta de mim. Olhei para a caixa de entrega, hesitando antes de abri-la. Quando finalmente levantei a tampa, o que encontrei dentro fez meu estômago revirar. Não havia comida, mas sim um par de olhos humanos, ainda piscando, acompanhados de um sorriso distorcido. "Não faça delivery à meia-noite", uma voz sussurrou da caixa, e eu percebi que não era apenas uma entrega qualquer. Era um aviso. Fui tomado por um impulso primal e joguei a caixa longe, como se ela queimasse minhas mãos. A porta parecia tremer com a força do meu coração disparado. Eu precisava escapar. Abri a porta novamente e olhei para fora, mas tudo estava em silêncio, exceto pelo som de algo arrastando no chão. A luz dos postes piscou, e eu senti a presença de alguém atrás de mim. Virei-me rapidamente e encontrei o entregador de novo, mas agora seu rosto estava exposto, e a horrível verdade tomou conta de mim. Ele não era um ser humano comum. Sua pele estava pálida e desgastada, como se estivesse desintegrando, e os olhos que antes pareciam apenas brilhantes agora eram profundos buracos negros. "Você pediu por isso", ele disse, com um sorriso que revelava dentes afiados. Antes que eu pudesse gritar, ele deu um passo à frente, e tudo ficou escuro. Acordei no chão da sala, com a luz do dia entrando pela janela. A caixa estava longe, e não havia sinais do entregador. Olhei ao redor, confuso. Seria tudo um pesadelo? Mas ao levantar, percebi que estava segurando algo frio em minhas mãos, um recibo com o meu pedido. E, bem embaixo, uma mensagem escrita à mão: "Não faça delivery à meia-noite." A partir desse dia, aprendi a lição: algumas coisas não deveriam ser entregues, e muito menos à meia-noite. Quando eu tinha 15 anos, me mudei com minha família para uma casa antiga na periferia da cidade. A casa tinha um ar sombrio, com janelas quebradas e um quintal coberto de folhas secas e sombras. Logo, os vizinhos começaram a falar sobre as estranhas ocorrências que aconteciam por lá. Murmuravam sobre uma criança que desaparecera no quintal há décadas, e que, às vezes, ainda era vista brincando ao entardecer. Em uma noite de outono, enquanto explorava o quintal, percebi algo peculiar. Havia uma árvore grande e retorcida no fundo, quase como se estivesse viva.
Os galhos pareciam formar mãos gélidas, apontando para algo escondido no chão. Curioso, me aproximei e, ao me abaixar, senti um frio intenso na espinha. No entanto, algo me fez hesitar. Minha mãe sempre dizia: se você sentir que alguém está te observando, não olhe para trás. Por um momento, ignorei esse aviso. Fui tomado por uma sensação de ser observado. Era como se o ar ao meu redor estivesse vibrando, carregado de tensão. Decidi ignorar a sensação e continuei a investigar. Ao me agachar, vi uma boneca antiga coberta de terra. Era grotesca, com olhos que pareciam seguir cada movimento. Quando a peguei, uma risada infantil ecoou pelo quintal, quebrando o silêncio da noite. A risada parecia distante, mas estava tão próxima, como se estivesse atrás de mim. Meu coração acelerou. Lembrei-me do aviso da minha mãe. Olhei rapidamente para a boneca e, em um impulso, olhei para trás. Para minha surpresa, não havia nada. Mas o riso continuava. Assustado, decidi correr de volta para casa, a boneca ainda em mãos. Enquanto eu corria, a risada se intensificou, transformando-se em um grito agonizante. Volte aqui! A voz ecoava em minha mente. No entanto, ao cruzar a porta de casa, a risada cessou abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor. Na manhã seguinte, encontrei a boneca em cima da mesa da sala, embora não tivesse a deixado lá. O olhar dela parecia mais penetrante do que nunca. Desde então, cada vez que me viro para olhar para trás, sinto que algo maligno está à espreita, esperando o momento certo para me alcançar. Aprendi da maneira mais difícil: nunca olhe atrás, pois às vezes o que está lá pode querer algo que você não pode entender. Era uma noite como tantas outras. Eu estava sozinho em casa, cercado pelo silêncio opressivo que só a escuridão traz. Enquanto tentava me concentrar em um livro, um barulho interrompeu minha paz num leve arranhar na janela. Olhei para fora, mas não havia nada. Apenas o reflexo da lua cheia na calçada vazia. Voltei ao livro, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. O arranhar persistiu, agora mais insistentemente. Meu coração acelerou. Decidi ignorar, convencendo-me de que era apenas o vento, ou talvez um animal. Mas o som não parava. Apertando os dentes, levantei-me e fui até a janela. Quando a abri, uma brisa fria invadiu o ambiente, trazendo consigo um cheiro familiar, mas desagradável. O arranhar cessou. Em vez disso, vi uma sombra passar rapidamente. O pânico me dominou. Não, 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 não é possível, pensei. Estaria eu ficando louco? Voltei para a sala, tentando manter a calma, mas o ambiente parecia mais denso. Meu telefone vibrou, e eu quase pulei. Era uma mensagem de um amigo: "Oi, você está bem? Senti uma presença estranha na sua casa." O medo se transformou em desespero. Como ele sabia? Sem pensar, enviei uma resposta rápida: "Estou bem." Apenas um barulho estranho. A resposta veio quase imediatamente: "Cuidado. Algumas coisas não são o que parecem." Foi então que a luz começou a piscar. Olhei para o teto, apavorado. Um sussurro ecoou em minha mente, como se alguém estivesse tentando se comunicar. "Saia, saia, saia", a voz se repetia, cada vez mais intensa. Era uma ordem. Levantei-me, decidido a sair, mas a porta estava trancada. O sussurro ficou mais alto, agora era uma gritaria ensurdecedora, ecoando em meu cérebro. "Não", gritei. "Não é possível." Mas a voz não parava. O arranhar começou novamente, agora vindo da porta, como se algo quisesse entrar. O medo tomou conta de mim, e eu me afastei. No momento seguinte, tudo ficou em silêncio. Olhei ao redor, confuso. Então, uma figura apareceu na porta. Era uma mulher, com um olhar vazio e sem vida. Seu rosto era pálido, e ela estava coberta de sujeira. "Você não deveria estar aqui", ela disse, sua voz um eco distante. "Você não entende.
Não, 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 não é possível, implorei, recuando. Mas ela se aproximou, e algo em seu olhar me fez parar. O mundo ao meu redor começou a se distorcer, como se eu estivesse preso entre duas realidades. Ela estendeu a mão, e eu senti uma força irresistível me puxando. Saia antes que seja tarde demais, ela sussurrou. O pânico dominou meu corpo, mas eu não consegui me mover. Você não pertence a este lugar, gritou. A imagem dela começou a se desvanecer, mas não antes de um grito ensurdecedor rasgar o silêncio. Então, tudo voltou ao normal. A casa estava quieta, e a mulher havia desaparecido. Eu estava sozinho, mas algo havia mudado. A sensação de que eu ainda não estava a salvo persistia. Peguei meu telefone, e a mensagem do meu amigo ainda estava lá, cuidado. Respirei fundo, tentando entender o que acabará de acontecer. O arranhar na janela, a figura, a voz. Um pensamento me assombrou, vi se aquela mulher fosse uma parte de mim, uma sombra do que poderia acontecer se eu não prestasse atenção aos avisos. O medo se transformou em uma determinação estranha. Não, 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 não é possível, repeti, mas agora com uma nova compreensão. A realidade que eu conhecia estava se desfazendo, e eu precisava estar alerta. Olhei pela janela novamente, mas o que vi foi a reflexão de um homem, determinado a enfrentar o que quer que estivesse se aproximando. Naquela noite, decidi que não deixaria o medo governar minha vida. As sombras podem dançar na escuridão, mas eu também tinha meu próprio brilho. E, se aquela mulher voltasse, eu estaria pronto para encarar o que vier, não importando quão impossível pudesse parecer. Meu aniversário sempre foi um evento sem grandes surpresas. Este ano, no entanto, foi diferente. Ao chegar ao trabalho, encontrei uma caixa envolta em papel brilhante na minha mesa. Não havia remetente, mas a etiqueta dizia, para você, com amor. Curioso e um tanto empolgado, decidi abrir. Dentro da caixa, havia uma boneca antiga, com um vestido esvoaçante e cabelos desgrenhados. Seus olhos pareciam brilhar de maneira estranha, refletindo uma luz que não era desta realidade. O coração disparou, mas algo dentro de mim estava hipnotizado por aquela boneca. Levei-a para casa, ignorando a sensação de que deveria me livrar dela. Naquela noite, a boneca ficou em uma cadeira na sala, olhando para mim com aqueles olhos vazios. O sono não veio fácil, e sempre que fechei os olhos, parecia ouvir um sussurro suave, de me leve com você. No meio da noite, acordei com um frio intenso. Olhei em volta, e a boneca não estava mais na cadeira. O sussurro se intensificou, ecoando pela casa. Levantei-me, decidido a encontrar a boneca e me livrar dela de uma vez por todas. Ao sair do quarto, percebi que a atmosfera estava pesada, como se algo estivesse me observando. Aos poucos, segui o som do sussurro até o corredor. A luz da cozinha estava acesa. Ao entrar, encontrei a boneca em cima da mesa, sua expressão agora maliciosa. Você não deveria ter me trazido aqui, disse uma voz que parecia ser de muitas pessoas ao mesmo tempo. O medo percorreu meu corpo. Tentei sair da cozinha, mas a porta se fechou com um estrondo. A boneca começou a se mover sozinha, seus olhos brilhando intensamente. O sussurro se transformou em gritos e risadas, ecoando pela casa. Agora você é minha, exclamou a boneca, enquanto sombras começaram a se formar ao redor dela. Corri em direção à porta, mas algo me segurou pelo braço. Era a boneca, com uma força sobrenatural. Ninguém escapa de mim, disse, e senti uma onda de desespero me invadir. Com um último esforço, consegui me desvencilhar e correr para o quarto. Tranquei a porta, mas o barulho do riso ecoava em minha mente. O medo era tão intenso que desmaiei. Quando acordei, era amanhã. O sol brilhava, mas a boneca ainda estava na cozinha. Uma sensação de terror me dominou ao perceber que o sussurro tinha se calado. Cautelosamente, fui até a cozinha. A boneca estava imóvel, mas quando a toquei, uma onda de energia me percorreu, e uma visão horrenda invadiu minha mente, e todos os que aceitaram a boneca sofreram um destino sombrio,
presos entre os mundos. Decidi me livrar dela. Coloquei-a de volta na caixa e a levei para o lixo. No entanto, uma voz ecoou em minha mente: você não pode me deixar, eu sempre voltarei. Naquela noite, sonhei com a boneca e seus sussurros. O dia seguinte trouxe a mesma caixa na minha porta, brilhando sob a luz do sol. Agora, eu sabia que a boneca nunca me deixaria em paz. E enquanto os sussurros se tornavam parte da minha vida, percebi que aceitar presentes de aniversário pode ser um convite para um pesadelo interminável.